vida do servo mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, meu Pai, mais uma vez, Jesus, eu apresento a vida do teu servo aqui nessa noite. Meu Deus, ele está com a responsabilidade aqui de ser boca do Senhor, Pai Santo e Poderoso, nessa noite. Meu Pai, então, através do teu servo, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, nos instrui, meu Pai, mais uma vez, Jesus poderoso, na tua palavra, Senhor. Mas, Senhor, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, o nosso entendimento, para nós podermos receber do Senhor aqui nessa noite e entender, meu Pai, o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Mas, meu Pai, que nós não venhamos ser somente ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra. Meu Pai, fique à vontade. O Senhor tem a liberdade aqui, Senhor. Então, meu Deus, sirva do teu servo. Meu Pai, usa ele na autoridade e no poder a qual o Senhor tem dado e derramado nessa noite, em nome de Jesus. Vamos receber o servo com as palmas bem alegres para Jesus. Amém, igreja? Amém. Cumprimento a todos que amam Jesus. Abra a tua Bíblia comigo. Livro do 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. É a palavra do Senhor colocada no meu coração nessa noite. 1 Reis, capítulo 17. Palavra bastante conhecida. Lembrando que até a próxima quarta-feira nós estaremos tratando de obediência. Aleluia, louvado seja. Fechando o trimestre do ensino da palavra, nós estamos falando da obediência. E não poderíamos encerrar esse tema sem falar desta mulher. 1 capítulo, versículo de número 8. Todos encontraram? 1 Reis 17. 1 Reis 17, a partir do verso 8. Amém? Amém. Então a palavra do Senhor foi dirigida nestes termos. Minha Bíblia vai estar um pouquinho diferente, irmãos, mas os irmãos vão compreender. Aleluia. Apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me por favor uma vasilha com um pouco de água, para que possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou mais uma vez. Ele pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive o Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando os 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como te disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele, ela e a sua família comeram fartamente durante muitos dias. Tome o teu assento, me dê alguns minutos da tua atenção. Eu quero entregar um recado de Deus para a tua vida nesta noite. Meus irmãos, falar de obediência sem falar desta mulher, irmãos, é algo que, ao meu entendimento, não tem como. Porque todas as vezes que eu
mergulho na história desta viúva, eu aprendo de uma forma sobrenatural das maneiras que Deus ele faz para usar aqueles que lhe obedecem. Irmãos, e a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite vem nos contar uma narrativa bíblica linda. Todos nós sabemos, eu preciso explicar isso aqui para nós entendermos o contexto que esta viúva ela vai entrar na história. Todos nós sabemos que no final do reinado de Onri, Acabe ele vai ascender ao trono de Israel. E Acabe ele vai fazer uma coisa abominável aos olhos do Senhor. Por quê? Acabe ele vai se casar com uma mulher perversa chamada Jezabel. Jezabel ela vai trazer para dentro da nação de Israel a idolatria. Algo que Deus ele sempre combateu desde quando ele iniciou o seu plano de salvação da humanidade. Ela traz a idolatria para dentro da nação de Israel. E o contexto da história vai dizer que Elias ele vai surgir e vai começar a proferir palavras contra o rei Acabe. A palavra de Deus fala que Elias ele vai falar com Acabe: durante 3 anos não vai chover, não vai cair orvalho. Agora você imagine, irmãos, quando nós vivemos uma seca um pouco mais prolongada, e eu estou falando aqui de meses, de 2, 3 meses sem chuva, sem nada, nós já passamos um estreito terrível. Imagine uma nação sofrendo 3 anos sem cair uma gota de chuva do céu. Eu já aprendo aqui, irmãos, que toda vez que eu e você estamos desobedientes, o céu ele está cerrado sobre a nossa vida. Meu Deus. Todas as vezes que eu e você não estamos no centro da palavra de Deus, automaticamente Deus também não tem nenhum compromisso comigo e contigo. Foi falado aqui. A palavra do Senhor vai falar lá no livro de 1 Samuel. Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus. E quando eu falo compromisso, não estou falando de dízimo e oferta, porque geralmente quem fala de compromisso está falando em dízimo e oferta. Não, compromisso com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é única do início ao fim. Não é só um pedaço, só um recorte. É a palavra na sua totalidade. Aquele que a segue é abençoado, aquele que não a segue ele é amaldiçoado. Não é eu que digo, é a palavra de Deus no capítulo 28 de Deuteronômio. E por causa de Acabe, por causa de alguém que está no poder, toda a nação está perecendo. E interessante, irmãos, é que inclusive o profeta que lançou a profecia, por quê? Nós sabemos que o texto vai falar que Deus ele vai falar com Elias: Elias, vai e se retira para o ribeiro de Querite, porque já tenho provisão para a tua vida lá. Deus ele está falando comigo e contigo. Quando nós estamos no centro da obediência dele, ainda que o cenário seja desfavorável, tem providência para a minha vida. Aleluia. Tem providência para a tua vida. Aleluia. Ainda que tudo esteja acontecendo de uma forma que Deus está num tratamento, pode ter certeza, se eu e você estiver posicionado com ele, tem provisão para mim e para você no meio do caos. Tem provisão para mim e para você no meio da tempestade. Deus ele está falando: Elias, se retira para o Querite, porque já tem ordem aos corvos para levar alimento para você de manhã e de tarde. Só que, irmãos, a seca ela é prolongada, e o processo ele tem um tempo determinado para iniciar e para terminar. Na minha e na tua vida não é diferente, irmãos. Talvez você está até clamando ao Senhor: Senhor, mas eu não quero. Mas o tempo determinado para o Senhor vai ser o tempo que você vai passar por todo o processo. O tempo que o Senhor estabeleceu para você passar por essa prova, ainda que você esteja buscando mais, ainda que você esteja orando mais, ainda que você esteja jejuando mais, isso tudo só é fortalecimento da tua vida, mas ele vai se cumprir pelo tempo determinado pelo Senhor. Aleluia. E o profeta ele vai ver que, a passar dos dias, o ribeiro ele começa a secar, e a ordem do Senhor vai vir para ele: agora, Elias, se retira para Sarepta, que é uma cidade da província de Sidom, porque já tenho mais provisão para você lá. Eu já ordenei uma mulher que te sustente lá, uma viúva. E todos nós precisamos entender, irmãos, que no contexto bíblico, toda vez que se fala de viúva, se fala de alguém que está na dependência de outro alguém.
A viúva no contexto bíblico é alguém que não tem provisão, porque nós estamos vivendo numa cultura onde o homem ele é o provedor da casa, aonde não é como nos dias de hoje, que as mulheres são mais independentes, a mulher trabalha, a mulher sustenta a casa se precisar, não. Nesse contexto bíblico aqui, quando a mulher ela é viúva, ela está sob o cuidado de outras pessoas, ela precisa viver sob a benevolência de algumas pessoas. E a situação para essa mulher, irmãos, se para ele e para o filho já era difícil, imagina agora que Deus está levantando uma pessoa para viver sob os cuidados dela. E quando eu mergulho na história dessa viúva, irmãos, eu fico mais maravilhado ainda, porque eu consigo pensar nessa mulher, a característica que muitas das vezes falta em muitos crentes nos dias de hoje. Porque quando você vai olhar aonde essa mulher vive, no contexto cultural da época, Sidom é uma região que está ao norte de Israel. Sidom é uma região aonde não se adora a Deus, aonde não tem nenhum tipo de adoração ao Senhor Deus de Israel. O Deus que reina na região de Sidom é Baal. Esta mulher aqui, ela não tem nenhum contato com o Senhor. Tanto é que quando o profeta se aproxima dela, ela fala: vive o Senhor teu Deus, não meu, o teu Deus. Eu não tenho nada, só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Mas eu entendo nessa noite que Deus é Deus que não precisa de muito para poder operar na minha vida. Deus não precisa de muito para operar na tua vida. Basta que tenha alguma coisa. E hoje o Senhor pergunta o que tem para você oferecer a Ele hoje. Não tem muito. E ela está aqui falando: viva o Senhor teu Deus, eu não tenho nada, só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Só que, irmãos, no diálogo dela com o profeta, primeiro o profeta pede água. Ela sai sem falar nada. Por quê? Muitas das vezes aquilo que Deus pede para mim e para você, que é fácil de fazer, a gente sai para fazer sem problema nenhum. Só que Deus ele sempre vai utilizar um artifício para poder apertar um pouquinho a prova para mim e para você. Porque eu entendo dentro dessa palavra que a minha provisão, a tua provisão, ela vai vir de acordo com a minha e a tua prioridade. Vou falar isso aqui de novo para alguém entender. A minha provisão e a tua provisão, ela vai vir de acordo com a tua, com a minha prioridade. Não tem como vir provisão do céu se a tua prioridade é a terra. Não, eu vou falar de novo isso aqui. Não tem como vir provisão do céu se a tua prioridade é a terra. Meu Deus, aleluia. Aí o profeta vai falar com ela: me traz um pouco d'água. Ela sai sem falar nada. Estou indo buscar água, porque isso é fácil para mim. Toda vez que Deus pede alguma coisa que é fácil para mim fazer, irmão, a gente nunca reclama. Mas aí o profeta ele vai falar: opa, mas antes, traz um bolo pequeno. Aí apertou. Aí o sobrenatural, irmãos, é que entra na história. Por quê? Porque o que ela tem não dá mal para ela e para o filho. O que ela tem é algo que só vai dar para uma refeição. Os dois vão comer e vão esperar a morte chegar. Meu Deus. Aí ela vai falar: mas vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada. Não tenho nada, homem. Não tenho nada para oferecer. Mas ela não imaginava que ela tinha tudo. Porque o Deus que eu e você serve, irmãos, ele não vê pela quantidade. O Deus que eu e você serve não vê pelaquilo que você tem sobrando, mas ele vê pela tua fé e pela obediência na tua palavra. Sabe por que tem pessoas que não vivem nada sobrenatural do Senhor? Porque esperam um cenário ser favorável para poder fazer para Deus. Mas eu aprendo com essa mulher, irmãos, que o Deus que eu sirvo e que você serve é Deus que age em cenário desfavorável. É pessoas que só conseguem ir se tiver alguém lá dentro que pode dar uma força para ela. É pessoas que só querem fazer se tiver alguém que pode melhorar o caminho para ela. Mas Deus está querendo ensinar para mim e para você hoje que se Ele mandou você ir, vá sem medo. Se Ele falou contigo, pode ir, que a vitória ela vai chegar na tua vida, pode ir sem medo. Mas pastor, é cenário desfavorável. Tem gente mais preparada, tem gente mais capaz, tem gente mais influente. Mas se Deus falou que é teu, pode ir, obedece a palavra dele, porque não é aquilo que o homem tem, é aquilo que Deus determina do céu.
E eu falo sempre isso, a fé e a obediência, elas andam lado a lado na presença de Deus. Não tem como você falar que tem fé e não obedecer. Não tem como você obedecer e não ter fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que você não vê. Não tem como você falar, eu tenho fé, mas ali tem uma parede, mas talvez Deus fala assim, pode ir que eu faço abrir uma porta. E se você tiver fé, Deus ele vai abrir uma porta. Ah, pastor, mas eu vou sair. Não, irmãos, eu estou trazendo para você uma forma de você entender como que Deus ele trabalha. Porque o texto que eu e você acabamos de ler, ele está falando que uma mulher não tinha nada. E agora vai chegar alguém da parte de Deus e falar assim, desse nada que tu tem eu quero um pouco. É, Jesus, poderoso. Aí, para crente é difícil. Para crente não tem como. Para quem está no culto toda semana, não tem como Deus fazer. Mas uma mulher que vive numa região pagã, meu Deus, adora Deus estranho, ela vai e acredita na palavra do profeta. Aleluia. Ela acredita naquilo que Deus está usando o homem para falar. E interessante, irmão, é que ela não está falando como alguém que é do convívio diário dela. Porque uma coisa, irmãos, é você acatar aquilo que alguém que você conhece fala. Uma coisa é você acatar aquilo que alguém que você vê todo dia fala. Uma coisa é você acatar aquilo da boca de alguém que você já viu falar para outras pessoas e aconteceu. Isso é uma coisa. Agora uma coisa é você acatar daquilo que você nunca viu na tua vida. Uma coisa é você seguir a orientação de uma pessoa que você está vendo na primeira vez. E interessante, ele serve a um Deus diferente do teu. Ele adora outro Deus. Isso aí que é mais difícil aí. Meu Deus. Só que essa mulher, ela está lhe ensinando a ser obediente. Aleluia. Por quê? Porque o cenário, ele é desfavorável. O cenário, ele é um cenário caótico. Mas no meio do cenário caótico, eu vou falar, porque Deus ele sempre manda eu falar isso. No meio do cenário caótico de algo para o ouvido, é o cenário perfeito para o milagre acontecer. Aleluia! No meio do cenário de guerra, no meio do cenário de tempestade, é o cenário perfeito para milagre acontecer. Mas só acontece milagre, vou falar de novo. A tua provisão ela vai ser de acordo com a tua prioridade. É verdade. Por quê? Porque é muito fácil, irmão, eu querer algo da parte do Senhor, mas o Senhor não ser prioridade na minha vida. Verdade. Foi falado aqui hoje. É muito fácil eu querer que Deus abra porta para mim, mas eu não busco nenhuma intimidade, nenhum contato com Ele. Meu Deus. Por quê? Porque a gente é uma sociedade que busca contato com quem tem influência, com quem tem condição. A gente sempre está buscando estar no meio dos grandes aqui da terra, mas o Senhor, Ele é um gigante, Ele é o maior, Ele é o todo poderoso, e muitas das vezes a gente negligencia estar em contato com Ele, porque eu conheço fulano vai me ajudar, não vai nada se Deus falar que não. Ah, mas o fulano está lá dentro, é meu amigo, ó, ele tem a condição de me colocar, não coloca não, mas se Deus falar que não, não coloca. Eu falo por experiência própria, já fiz muito isso. Até eu entender que quem abre a porta é o Senhor. Quem fecha a porta é o Senhor. Quem exalta é Deus. Quem abate é Deus. Entregava o currículo na mão do encarregado. Era o cara que trazia, que fazia, que acontecia e contratava. Não contratou. Mas como que acontece isso? É porque Deus não permitiu. Porque tudo aquilo que vai trazer glória para o homem, Deus não está no negócio. Ele só está naquilo que vai trazer glória para Ele. É por isso que o profeta ele está falando que aquela mulher vai e faz assim para mim primeiro. Porque quando é fácil fazer, a gente corre e faz. Mas o que é difícil, irmãos, pode ter certeza, Deus ele sempre vai dificultar as coisas para testar a tua fé. Porque o mesmo texto que fala que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, a certeza que não, daquilo que não vê, é o texto que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu falo, irmão, Deus ele trabalha com a fé sobrenatural. Deus não trabalha com fé natural. Porque fé natural é fácil. Fé natural é fácil. O irmão manda um boleto para mim pagar, mas eu tenho fé que eu vou pagar, mas o dinheiro já está na conta para mim pagar. Isso é fé natural, irmão. Agora a fé sobrenatural é quando Deus fala assim, vai lá e faz. E você não tem um real para tentar. Meu Deus.
Só para a igreja entender, irmãos. Algumas irmãs, eu fui até lá, que a Polícia Marca foi ligada, na casa lá. Todos sabem que aí eu comprei um apartamento. Não comprei com dízimo e oferta, não, tá, irmão? A igreja nem tem condição para isso. Não, porque tem uns circuncissos aí, porque. Cala! Abriu a igreja? Não. Pelo contrário. Interessante, irmãos, é que até nas redes sociais você costuma ver um memezinho de pessoas olhando para o lugar para viajar, olhando para o carro para comprar sem ter um dinheiro. E a gente acha graça. E eu estava assim também, irmão. Porque a minha Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Eu apresentei a causa ao Senhor, falou: Senhor, se for segundo a tua vontade, eu vou acontecer. E eu estou olhando, estou conversando com a corretora. O dia, irmãos, que a mulher falou assim: Felipe, você vai precisar de uns 10 a 11 mil, tá? Além do financiamento. Eu falei: amém. É pra glória. Vai dar tudo certo. Pergunta quanto que eu tinha, irmão. Mas eu sirvo um Deus que faz o quê? O sobrenatural. Eu falo: Senhor, se o Senhor vai dar a provisão, eu vou colocar o Senhor como prioridade. Aleluia! Irmãozinho, aconteceu. Apertou daqui, apertou dali, mas aconteceu, irmão. Porque nada vai vir de mão beijada para você. Entenda isso, irmão. Até as bênçãos do Senhor. Alguém vai dizer assim: aqueles homens pescaram e não pegaram nada, mas não desistiram, lavaram as redes, porque pode não ter acontecido agora, mas à noite eu vou voltar e vou lançar a rede de novo. Isso é crer no Senhor que você serve, é ser obediente à palavra dele, porque o salmista diz: o choro ele pode até durar uma noite. O salmista está falando: talvez você não vai ser isento de chorar, mas a alegria ela vai vir pela manhã na tua vida. Deus está falando comigo, contigo. Você não vai deixar de passar em situações difíceis, mas tenha certeza que o Deus que te chamou não deixa você morrer no deserto. O Deus que te chamou, ele vai garantir o teu cuidado até o fim do processo. Porque o nosso problema é achar, irmãos, que sempre que Deus prometeu vai ser tudo tranquilo. Deus vai falar assim: vou abrir porta para você, vai ter um caminhozinho gramado com pedra no meio para você passar, não vai ter problema nenhum. É o contrário, irmão. Deus, ele te promete algo aqui hoje, irmão. Vou te exaltar no teu serviço. Pode se preparar, vai se levantar alguém lá. Vou exaltar você no teu trabalho. Se prepare, irmão. Perseguição. Alguém vai te perseguir, alguém vai se levantar, alguém vai tentar puxar teu tapete. É a metodologia de Deus. Por quê? Porque Deus, ele quer te mostrar, irmão, que você vai ter aflição, mas é para ter bom ânimo. Porque eu sempre falo isso, irmão. Deus que eu sirvo, que você serve, não é Deus que dá nada de mão beijada para ninguém. Deus não cria filho mimado, Deus cria servo obediente à palavra. É por isso que a Macuca ele vai falar: ainda que a figueira não floresça, ainda que as vacas sejam arrebatadas do curral, ainda que o fruto da oliveira minta. Essa palavra tem ardido no meu coração. Por quê? Porque a Macuca está falando: ainda que tenha dado tudo errado, Deus continua sendo Deus na minha história. Por quê? Porque Deus nunca falou que ia ser tudo dando certo todo dia. Aí eu estou vendo uma viúva, irmãos, que ela não crê em Deus, está passando na prova por causa de Deus, e ainda está recebendo um estranho na sua casa, que está querendo comer daquilo que ela não tem paz para ela e para o filho dela, mas ela creu na palavra. Aleluia, glória a Deus. E o problema da nossa geração é que a gente entra aqui, adora a Deus, chora na presença de Deus, mas quando é para crer na palavra, a gente não crê. É verdade. Deus, ele ensina através da palavra dele. A gente vai até certo ponto, mas quando é para crer na palavra, irmão, por quê? Agora eu não estou vendo. Porque até aqui tem terra para me pisar, daqui para lá é abismo. Mas a palavra de Deus fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Subirão com asas como águia. O nosso problema é esse: a gente crê até certo ponto. A nossa fé é uma fé limitada. Só que nós precisamos entender que o Deus que nós seguimos é um Deus ilimitado. A gente olha para a condição, a gente olha para quem está na frente do negócio, a gente olha para a nossa situação, mas a gente nunca olha para aquele que tem todo o poder. E você pode ter certeza, irmão, se Deus falar que vai fazer, ele vai.
Ele só espera que você esteja o que? Posicionado, obediente, porque sem obediência não tem vitória. Se alguém está falando que você vai ser abençoado de qualquer maneira, está mentindo descaradamente para você, porque todo aquele que foi abençoado por Deus, ele teve que se manter posicionado na presença de Deus. Todo aquele que foi abençoado pelo Senhor, ele teve que se manter na posição que Deus queria. Porque, irmão, não é de qualquer maneira que recebe do céu. Tem pessoas até que estão sendo enganadas, ludibriadas, recebendo momentaneamente, mas bênção da parte do Senhor é só para quem está verdadeiramente posicionado. Aleluia, glória a Deus. É só para quem escuta a palavra e põe ela em prática. Não tem outro caminho, não tem outro recurso, não tem outra condição. Se alguém está falando, mas Deus conhece teu coração, Ele conhece mesmo, é por isso que só para quem está posicionado tem vitória. Aleluia. E quando ele está posicionado, pastor, quando ele está na posição, é dentro da palavra do Senhor, na sua integralidade. Não é como alguns fazem, né, nos nossos dias, porque, irmão, isso é recorrente nos nossos dias. Pessoas que pegam versículos pinçados e querem colocar ele em prática na sua vida. Pessoas que querem pegar a Bíblia, isso aqui me interessa, eu quero viver, isso aqui já não me interessa, eu não quero não. A Bíblia, irmão, é de Gênesis e Apocalipse. O que pode, pode, o que não pode, não pode. O que é pecado, o que é bênção, e é assim até a volta de Jesus. Aleluia. Não tem como, não tem outro caminho. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida, irmão. Por quê? Porque quando a gente traz, a gente começa a viver o sobrenatural na presença de Deus. Quando a gente traz isso para viver na nossa vida, a gente começa a viver algo extraordinário na presença de Deus. Somente posicionado na palavra de Deus, irmão, a gente abre a nossa boca e conta milagres sobrenaturais. E não pense você que são milagres grandes, não, porque às vezes, irmão, são coisas pequenas aos olhos do homem, mas para você tem um significado muito grande. Por quê? Porque ali você viu o cuidado de Deus, você viu a mão do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A nossa geração precisa entender isso, irmão, e aprender com esta mulher. Por quê? Porque ela não ia para a sinagoga, ela não ia para o templo, ela não adorava. Mas você vem para o culto, você aprende do Senhor, você entende que o Senhor, Ele fala contigo através das oportunidades, através de quem está pregando. O Senhor, Ele fala contigo constantemente. E qual é a dificuldade de você dar ouvido à voz do Senhor? Qual é a dificuldade? Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer, irmão, que vai chegar um tempo que as pessoas vão acreditar em fábulas. Deus santo, poderoso. As pessoas vão acreditar em falsos mestres. E talvez, irmãos, você ainda não recebeu do Senhor porque você tem se nutrido de fábulas. Deus está querendo falar contigo. Eu não quero nada de extraordinário. Eu não quero sacrifícios exagerados. Eu não quero nada pesaroso na tua vida. Eu só quero obediência da tua parte. Eu só quero que você escute a minha palavra e coloque ela em prática na tua vida, para tu ver o céu se abrir sobre você. Por quê? Por que o céu se abre? Porque a palavra me fala isso. Porque é pouca farinha, é pouco azeite, mas ela pôs a palavra do Senhor em prática. E o texto vai dizer: e comeram muitos dias, e comeram muitos dias. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra de Elias comunicara. Assim ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. Agora traz esse recorte aqui para a tua vida. O cenário ele está de seca ainda, porque a seca ainda não cessou. A seca ela ainda não acabou sobre Israel. Mas agora tem uma casa que está comendo do sobrenatural. Aleluia. Tem uma casa que está tendo fartura, a ponto de pessoas passar a olhar e falar: rapaz, aquela mulher não tinha quase nada esses dias, é viúva, é dependente, não tem marido. Mas olha só, agora ela está se dando ao luxo de hospedar até gente na casa dela. Por quê? Porque quem obedece a palavra de Deus vive sobrenatural de Deus, irmão. Aleluia. É isso que nós precisamos entender. E não é diante de um cenário favorável. O cenário ainda é de seca, o cenário ainda é desfavorável, mas quem está obedecendo a palavra está vivendo coisas extraordinárias que ninguém está vivendo. Quem está vivendo a palavra de Deus, colocando ela em prática, quem está colocando, está dando ouvido àquilo que Deus está ensinando, está vivendo coisas extraordinárias
Porque ela é melhor? Não, ela é pagã. Por quê? Porque ela é diferente? Não, ela é pagã. Porque ela dá dízimo mais alto? Não, porque ela é pagã? Não, é porque ela colocou a palavra de Deus em prática na sua vida. É porque ela não olhou, irmãos, ela não pensou, mas será que vai acontecer, irmão? Se você entra na casa de Deus pedindo algo, mas o Ceará não sai da tua cabeça, tira ele hoje, porque se tiver Ceará não tem poder de Deus na tua vida. Deus não trabalha na dúvida, Deus trabalha na certeza. Deus é sim ou é não. A porta abre, ela não abre. Ele fala na palavra dele, Apocalipse: eu tenho a chave na minha mão, aquilo que eu abro ninguém fecha, aquilo que eu fecho ninguém abre. Aleluia. Santo e poderoso, aleluia. O problema, irmão, é que a gente olha assim, mas será? Jesus, aquilo até arde no coração, mas será? Eu não sei. Como você vai receber de Deus assim? Como você vai receber algo extraordinário da parte de Deus assim, se quando é para dar um passo de fé, você sempre tem dúvida no coração? Quando você vai receber algo extraordinário da parte de Deus, se quando Ele está apertando a situação para ver a tua fé, para ver se eu quero ver se ela tem fé mesmo em mim, que não estou apresentando diante dela, mas que falo com ela através da palavra, uso os vasos, eu quero ver, eu vou apertar mais um pouquinho, aí a pessoa aperta um pouquinho, ela recua, aperta um pouquinho, ela quebra mão, aperta um pouquinho, não quero mais, está pesado. Como que nós vamos viver o sobrenatural do Senhor, irmão? Se o Senhor mesmo, Ele aperta a situação, porque o texto aqui, irmão, em momento algum, vai mencionar Satanás, o diabo, o inimigo, o adversário. Não, o texto aqui está falando de Deus, o profeta. Deus está falando, fala com ela isso, vai lá me dar água. Água eu tenho, não, agora eu quero pão, pão é difícil. É onde Deus está falando, eu quero ver a fé dela. Glória, aleluia. Porque a nossa mania de espiritualizar tudo, irmão, de colocar tudo na conta do diabo, coisas que é Deus que está querendo fazer na tua vida para te amadurecer, coisas que é Deus que está querendo fazer na tua vida para poder te levar para um patamar diferente, para um nível a mais. É coisas que Deus está apertando, estreitando, para poder ver até onde vai a tua fé, que tu disse que tu tem. Porque falar que tem fé é fácil, o negócio é por fé em ação. Falar que crê em Deus é fácil, o negócio é crer quando o negócio estreita. Falar que eu creio no Senhor, eu creio na tua palavra é viva e eficaz, mas é a palavra do Senhor, muitas das vezes vai vir te confrontar, vai vir colocar uma interrogação na tua mente, aí você vai ter que ir por onde? Pela tua fé. Deus Santo e poderoso. O próprio Deus, Ele está falando aqui, mano, o que tu não tem. O que tu acha que tu não tem. Por quê? Todas as vezes que você acha que aquilo não tem valor para você, é o que Deus espera que você entregue para Ele. Meu Deus. Tudo aquilo que você acha que é pequeno para o Senhor, é aquilo que Deus está esperando você colocar. Aleluia. Tudo aquilo que você acha, não, isso aqui não tem interesse nenhum para o Senhor, é aquilo que Deus às vezes quer que você tire da tua vida para Ele entrar. Tudo aquilo que você olha assim, não, isso aqui está tranquilo, não tem nada a ver, isso aqui é só um detalhe, talvez é esse detalhe que está fazendo a separação entre você e o milagre. Porque a mulher, irmãos, ela precisou ir contra tudo que ela acreditava, tudo que ela cria. Ela precisou olhar para aquilo que ela tinha. Porque, irmãos, para quem é mãe aqui, imagine você, entre aquilo que você tem para dar para o seu filho e um estranho que bate na sua porta lá pedindo um bolo. O raciocínio mais lógico, que é isso? Não. Eu vou fazer para mim, meu filho aqui. Ainda que nós vamos comer só isso aqui, a gente vai morrer, mas eu prefiro fazer para ele. Só que aquela mulher, ela foi na contramão. Por quê? Ela creu. Aleluia. Ela creu. É verdade. Pastor, mas Deus falou que já tinha preparado o coração dela. E Deus também não está te preparando, não? Cada vez que você entra na casa de Deus, você não está sendo preparado, não? Você não está sendo forjado, moldado, não? Deus não tem tirado algo seu e colocado algo dele, não? Porque é isso que acontece, irmão. Por isso que nós nunca estaremos prontos. Porque, irmãos, eu, por mim mesmo, pastor, não, mas eu sou também igual você, irmão. Todo dia Deus tira algo dele, de mim, e coloca algo dele. Por quê? Porque a gente vive dentro de um corpo corrompido. Até, irmãos, é por isso que nenhum de nós aqui vai subir para o céu com o Senhor neste corpo, porque esse corpo é corrompido. O que Deus falou lá?
Do pó tu veio, do pó tu vai tornar. Mas isso foi depois da queda. Por quê? Porque no céu não pode entrar pecado. Tem até um louvor da harpa, né? No céu não entra pecado. É por isso que Deus ele vai transformar esse corpo corrompido em um corpo incorruptível. Aí é por isso que o processo dele é todos os dias. Todas as vezes que você pensa que você já está aperfeiçoado diante do Senhor, irmão, você está pecado, você está pecando. Todas as vezes que você fala, não, agora eu não preciso. É por isso, irmãos, que Deus ele tem falado algo comigo. Toda vez que Deus ele me dá uma palavra, eu fico atento. Por quê? Tem palavra que é para você pregar, mas tem palavra que é para você mesmo. Verdade. Meu Deus. E às vezes a pessoa chega até, pastor, Deus me deu um rolo aí, ó. Que cajadada. Mas às vezes cajadada é para você mesmo. Verdade. É para você colocar a tua casa em ordem. É para você colocar a tua casa em ordem. Porque aquilo que é para mim pregar, irmão, Deus ele sempre usa alguém para confirmar. Verdade. Agora tem coisa que é para mim, tem coisa que ele está falando comigo. Eu falei aqui esses dias. De madrugada hoje, eu vou trabalhar de madrugada, já estou até esperando. Que em algum momento o Espírito Santo ele se aproxima para palestrar comigo mais particular. Aí, irmãos, na última madrugada que eu trabalhei, o Espírito Santo ele falou comigo profundamente. Aleluia. O Espírito Santo ele ministrou no meu coração, irmão, nada para me pregar. Eu só compartilhei com a igreja que Deus falou comigo. Mas o que Deus, o Espírito Santo ministrou para mim. Porque é muito fácil, irmão, eu falar da trave que está no olho do irmão, mas o arqueiro que está no meu. Meu Deus. É muito fácil eu levantar meu dedo e apontar o pecado do meu irmão, mas e o pecado que eu pratico? E muitas das vezes ninguém está vendo, mas o grandão viu. É verdade. Aí a palavra de Deus ela vem muitas das vezes para mim e me marreta. E a gente tem que aprender a ouvir o Senhor e sempre entender que muitas das vezes não vai ser aquilo que a gente quer ouvir. Por quê? Porque se posicionar diante de Deus, irmãos, é abrir mão de você mesmo, é abrir mão das suas vontades, é abrir mão do teu querer, é abrir mão da tua necessidade, porque tem uma diferença entre o que você quer e o que você precisa. Eu queria ter um Porsche, mas eu não preciso de um Porsche hoje. Eu queria ter uma Ferrari, mas o Senhor não sabe que eu não preciso de uma Ferrari hoje. Uma diferença é aquilo que você quer. E o problema é que às vezes a gente gasta energia orando pelo que a gente quer e a gente negligencia o que a gente precisa, que Deus está guiando. Verdade. Aí aquela mulher, ela entendeu, opa, o homem é profeta, o homem é de longe. Eu vou ali e vou fazer o bolo conforme ele falou. Aí, irmãos, o interessante é que milagre, profecia, só vem depois da obediência. Verdade. Porque enquanto ela não acatou aquilo que ele falou, ele não falou que não ia acabar a farinha, que não ia acabar o azeite. Deus santo. Esse é o nosso problema. A nossa geração é a geração que quer que Deus faz para depois a gente fazer. Mas Deus ele sempre quer o inverso, que você se posiciona, que você faça para ele entrar na tua história. É verdade. Porque aí quando ela entendeu, vou fazer o bolo, aí ele vai falar com ela, porque assim diz o Senhor, a farinha não vai acabar, Deus. o azeite não vai faltar. Santo poderoso. É isso que Deus ele quer que eu e você entenda, irmão. Por que existem portas na minha e na tua vida que nunca se abrem? Porque a gente está querendo que Deus ele faça primeiro, mas Deus está falando, não é de mim, é sobre você. Faça a tua parte primeiro, porque eu te ajudo. Olha o que Deus está falando com Josué, capítulo 1, versículo 8. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. É para você ter uma posição diante de Deus, porque quando você se posiciona e começa a dar o primeiro passo, Deus automaticamente ele começa a navegar junto contigo, ele começa a caminhar junto contigo. Obrigado, Deus. Só que a gente quer cruzar o nosso braço, Senhor, faz o mover, faz o milagre, mas você está parado. E a palavra de Deus fala, irmão, que quando nós movimentamos, o céu automaticamente ele se movimenta. É verdade. Não é sobre Deus, irmãos, é sobre você. Quantas passagens da Bíblia o Senhor está falando? Por que clamas a mim, Moisés? Meu Deus. Por quê? Está todo mundo parado, reclamando.
Oh Deus, Deus faz, Senhor, abre o mar, Senhor, olha aí, olha o Egito, olha o faraó, paradinho. Aí Deus está falando, por que está clamando a mim, gente? É para marchar. Mas vou marchar para onde? Marcha, porque o caminho quem vai abrindo sou eu. Faz a tua parte, porque o milagre quem vai fazendo sou eu. Aí a pessoa ela está assim, irmãos. Irmãos, eu não sei se eu comentei com alguns irmãos. Eu tive um trabalho onde eu trabalho, já contei o meu testemunho aqui, irmão, como eu entrei, onde eu trabalho hoje. Eu entrei lá através da obediência a Deus. E obedecer a Deus, irmão, muitas das vezes vai falar disso aqui, ó. Abrir mão disso aqui. Aí floresceu o crente. Eu estava até estudando outro dia, o diácono Paulo Vitor contou alto, porque ele abriu mão. E Deus ele fez outro movimento assim. Trabalhava no Rio de Janeiro, irmão, pertinho da praia. Ia na igreja só domingo. Aí, irmão, estou lá ganhando bem. 3.000 por mês, livre. Não gastava com almoço, não gastava com janta, não gastava com nada, não gastava com passagem. Chegava em casa a cada 15 dias com 1.500 limpinho. O pastor engordou até na época, lanchava direto. Isso, irmãos, há 9 anos atrás. Hoje 3.000 reais é 3.000 reais, uma viagem de Uber. 9 anos atrás era fazer alguma coisa. Aí Deus falou, Deus usou o vaso. E quando eu achava que Deus ia usar o vaso para falar comigo, eu sou contigo, vou fazer prosperar. Ó o vaso, ó, assim fala o Senhor. Não é para tu ficar lá, para tu vir embora. Eu olhei pro vaso assim. Esse vaso aí. Por quê? Porque a minha provisão era de acordo com a minha prioridade. Aí um dia, irmãos, eu estou trabalhando lá, pertinho de onde eu estava trabalhando, eu escutei uns barulhos, falei, isso é tiro. Ipanema, irmão. Rua Vinícius de Moraes, centrão de Ipanema. Só gringo, só nego chico. Tiros, pertinho de onde eu estava trabalhando. Aí chegou a notícia. Desceu um meliante da favela, vai soltar um gringo aqui, tinha um policial na rua, deu tiro. Mas quando eu ouvi os tiros, a voz de Deus bradou no meu ouvido. Falou, ó, estou te dando um alerta. E não vou falar mais. Aí, irmãos, olhei. Já viu aquele desenho do Pica-Pau que fica na iate? Eu estava assim, irmãos, 3.000. Desempregado. 3.000. Aí eu falei, vou obedecer a palavra do Senhor. Isso é loucura, irmão. Porque eu não tinha emprego aqui não, eu ia ficar desempregado. Vou até fechar. Aí vim embora. Foi uma luta, irmão. Porque quando o adversário ele quer que você saia do propósito de Deus, irmãos, ele vai trabalhar para isso. Falei com o carregador, vou embora, tá? Semana que vem eu vou terminar minha parte, vou embora. Não, vai embora, você não pode, você precisa ser aqui. E eu doido para ficar, e ele doido que eu quis que eu ficasse, mas Deus mandando eu ir embora. Falei, não, mas eu preciso ir embora. Eu orando a Deus. E com muito custo eu consegui vir. Eu vim embora. 2 meses desempregado. Na época eu tinha um chefete que era uma prova. Eu gostava dele, mas ele ficou uma prova. 2 meses desempregado. Eu vi esse carro que eu tenho hoje, esse Classic, vi ele, um amigo meu que estava vendendo. Gostei dele, orei a Deus, Deus confirmou. Sem nada, sem condição, fui lá, comprei. Pela fé, irmão. Chegou um negocinho lá em casa, igual essa Bíblia aqui, ó. Pagar. Eu vou pagar como? Estou desempregado, mas pela fé, Deus falou que é para mim e eu vou. Porque fé, irmão, não é você ir aonde seus olhos estão vendo, dá para você pisar, não. É você se lançar segundo a vontade do Senhor, a palavra dele. Não é fazer loucura, não. É ir segundo a palavra de Deus. Porque tem gente que é aventureiro. Tem gente que eu quero, orei a Deus, Deus nem confirmou, não, mas é de Deus e eu vou, não. É entender que às vezes Deus vai falar sim, ou às vezes Deus vai falar não. E ter maturidade para entender que o não de Deus também é bênção. Por aqui, irmão, 2 meses desempregado. Entrei em um lugar, uma terceirizada. 9 meses nessa terceirizada, Deus abriu uma porta para mim na empresa principal. 5 anos trabalhando numa área.
Deus abriu a porta para mim numa outra área, para mim ganhar um pouquinho melhor. 2 anos nessa outra área, Deus abriu uma outra porta. Mês que vem eu estou indo para outra área, para ganhar um pouquinho melhor. Tudo através de quê? De uma obediência. Deus. De abrir mão de 3 mil lá atrás. Jesus. Não estou ganhando muito mais que isso não, mas vai ganhar um pouquinho. Mas você precisa dar o passo de fé e obedecer, porque ir aonde Deus está mandando você ir é fácil, irmão. Fazer o que estava fácil para fazer é tranquilo, mas o problema é quando aperta. E Deus fala, não, eu quero mais, eu quero aquilo lá, eu quero Isaac. E é aí que a história muda. Aí as pessoas vão olhar para onde você chegou, o que Deus fez na tua vida, e vai achar que é tudo por acaso. Mas ela não sabe que você obedece a palavra do Senhor. Você só vai onde Deus manda você ir. Você só fala o que Deus manda você falar. Você só faz aquilo que Deus manda você fazer. Aleluia. É isso que as pessoas não conseguem compreender. E por que muitas pessoas se frustram na presença do Senhor? Porque elas querem fazer do seu jeito. Aí quando dá errado, elas querem que Deus entre na história. Elas querem que Deus conserta tudo. Só que quem vai na contramão, quem vai no inverso disso, é igual aquela viúva. O tempo é de seca ainda, mas ela está com fartura na casa dela. Aleluia. Imagina, irmão, conjectura. A farinha está lá. Tira uma conchada, faz o almoço, a farinha está lá. Chega de noite, tira mais uma conchada, faz a janta, a farinha está lá. E a seca está lá, irmão. E o povo perecendo, o povo morrendo. Os estudos falam que lá naquela época, a cabeça de jumento era vendida por um preço absurdo. As pessoas estavam perecendo, mas uma casa obediente tinha fartura. Por quê? Porque Deus entrou na história. Aí a pessoa fala assim, mas poxa, o cenário é de guerra, nós estamos vivendo na crise. Está tudo caro, irmão, mas se Deus está na tua história, Deus está na tua história, tu não tem cenário de guerra. Deus, Ele envia provisão para a tua casa, Deus envia provisão para a tua vida, Deus, Ele entra com compromisso contigo. Mas aprenda nessa noite, tem que ter compromisso com a palavra dEle. Não é compromisso com homens, é com a palavra de Deus. Aleluia. Porque essa mulher, ela está me ensinando, irmão. Glória a Deus. E se uma mulher que não era crente, ela teve essa fé, eu imagino que todo mundo que está sentado aqui tem uma fé 2 vezes maior que a dela. Aleluia. Glória a Deus. Se uma mulher que não era crente, que era de uma região pagã, Baal, o profeta chegou para ela e falou, ei, pô, eu nem sei teu nome, não, vive o Senhor teu Deus aí, aqui tu serve. Se ela viveu isso aqui, imagina você que conhece Deus, que falou com Ele hoje. Imagine você que tem essa intimidade, tem esse acesso ao Senhor. Porque o acesso que você tem, irmão, não é através do pastor. O acesso que você tem é livre, direto com Ele. É só você dobrar o teu joelho. É só você colocar a tua cara no pó e começar a ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor, ela vai te guiar. Vai te guiar por caminhos que você muitas das vezes não vai querer passar, mas vai ser necessário. Vai te guiar por rotas que você fala ao Senhor, mas se eu fosse por ali ia ser mais fácil. Mas o Senhor vai falar, não, mas eu quero que tu vai por aqui, porque por aqui eu vou te tratando, por aqui eu vou te moldando. Vai ter pessoas que vão ser lançadas na tua vida para poder fazer você crescer na graça e na experiência com o Senhor. É, irmãos, é assim. Porque essa mulher também, ela foi algo que fez Elias viver uma experiência com Deus. Por quê? No contexto, lá no início, o contexto diz que a mulher viúva, ela vivia de cuidados. Quando Deus falou, Elias, eu preparei uma viúva, Elias falou, deve ser uma viúva que tem dinheiro, deve ser uma viúva que tem condição boa, deve ter terras prósperas. Aí chega o profeta. Chega o profeta, olha para a mulher, está pior do que eu. Porque eu, onde eu estava, ainda tinha corvos que cuidavam de mim. E ela, coitada, está indo cozinhar o resto de comida que tem para morrer. Meu Deus. Tudo são experiências que Deus vai trazer na tua vida. E não pense, irmãos, o Senhor também Ele vai te experimentar em situações difíceis. Na maioria das vezes Ele vai te experimentar em situações difíceis. Situações de rejeição, situações de perda, situações de negação, de perseguição. É o Senhor. Começa a observar a palavra de Deus, irmãos. Começa. E olha o quanto de experiências que Deus levou os seus escolhidos a passarem.
Em muitas delas você não vai ver o diabo está aqui, o diabo estava fazendo, o diabo estava acontecendo, não. O próprio Deus, fechando porta, abrindo porta, fazendo milagre, negando milagre. O próprio Deus enviando o cativeiro, trazendo o cativeiro. O próprio Deus, irmão. O diabo está só de longe, só usando quem está desligado, só usando quem não está no propósito. Mas a prova, o processo, todo na mão de Deus. Todo o processo está sempre na mão de Deus. Seja de bênção, seja de prova, é Ele o tempo todo agindo na tua vida. Eu quero agradecer a oportunidade nessa noite. Aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo continue ministrando o coração dos irmãos. E as palmas louvem ao Senhor Jesus. Pode dar sequência aqui, orar para qualquer pedido. Aleluia.